Boa noite para todos vocês, sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui, você que está em casa, sempre um prazer a gente estar. Quando eu falo a gente, somos todos nós. Prazer termos vocês conosco. Pela palavra de Deus, pela verdade que nós vamos e temos aprendido todas as noites, amém? Palavras, verdades que nos libertam. Amém? Mesmo sentados, Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, e nessa noite é noite de manifestações da tua obra consumada, daquilo que o Senhor já realizou em favor das nossas vidas. Que o teu Espírito nos conduza, nos guie, nos leve a entender essas verdades libertadoras nas nossas vidas. E te damos toda a honra e toda a glória, Jesus, para sempre. Amém e amém. Você leu ali que não existe mais condenação. Não vamos falar disso não, mas às vezes eu brinco, já que você veio aqui receber um aperitivo. Romanos 8:1 está escrito assim: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por que não existe mais condenação? Quando eu falo condenação, a maior condenação que poderíamos ter era a condenação de perdermos a nossa filiação em Cristo, a nossa filiação através de Cristo diante de Deus, deixar de ser filho por algo que eu fiz, ser amaldiçoado por Deus por aquilo que eu deixei de cumprir ou de obedecer. Por que não existe nenhuma condenação? Só existe condenação quando que a condenação vem? Depois que houve uma acusação, depois que houve um julgamento, e esse julgamento foi então talvez contrário ao réu, então agora o réu será condenado baseado no que ele fez. Depois de um julgamento que todos chegaram à conclusão, ele merece ser condenado. Por que em nós não existe condenação? Porque toda acusação que estava sobre a nossa vida foi sobre Jesus. O julgamento que era pertinente a nós, porque nós estávamos errados, foi sobre Jesus. A condenação então que era para mim foi sobre Jesus. Nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Não é baseado no que fazemos, mas é baseado naquilo que cremos que Cristo já fez. Se Ele já cumpriu a lei em favor das nossas vidas, como que eu serei julgado se não existe lei? É o que eu falo. Só existe multa, eu só sou obrigado a pagar uma multa aqui na João Pinheiro por excesso de velocidade, porque existe uma lei lá na Câmara que fala que quem ultrapassar o limite e for flagrado, ele vai ser condenado a pagar uma multa. Se não houver lei, eu posso ser acusado, mas tem lei? Não. Então como é que você me prova que eu tenho que pagar? Amém. Por isso é importantíssimo saber que Cristo já cumpriu toda a lei em favor das nossas vidas. Amém. Saber que nós somos livres, que estamos em paz. Consequências naturais vão existir, mas uma condenação espiritual nunca mais, porque toda condenação foi sobre Cristo, porque toda a lei foi contrária sobre Ele. Amém? Glória a Deus. Às quartas-feiras estamos aprendendo a respeito de milagres de Jesus. Então, de um lado, o receber os milagres. Receber é mais ou menos assim: quais são os requisitos para eu ser abençoado, receber um milagre de Deus? Então, se formos computar aí questão de lei, você precisa fazer isso, fazer aquilo, você precisa deixar de fazer isso, você precisa isso e aquilo. Mas nós vivemos no tempo da graça, no tempo da nova aliança. Então, o que nós temos visto nessas quartas-feiras? Pessoas comuns, pessoas importantes, pessoas destacadas, pessoas que não tinham não era nada, Léo e Lu. Pessoas que não eram nada diante da sociedade. Então é mais ou menos assim: quem que pode ser alcançado pelos milagres de Jesus? Todo mundo. O que nós temos visto é uma questão de fé, de acreditar que Ele pode, que Ele deseja fazer coisas boas em favor das nossas vidas. Precisamos então chegar nesse consenso. O que em Cristo é, o que Ele fez,
eu sou digno de ser. Por que eu sou digno? Porque eu sou bom? Não, porque eu creio naquilo que Ele já fez em favor da minha vida. Para mim, um dos temas mais bacana que exemplifica isso, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, fazia 12 anos que estava procurando ficar livre daquilo, tinha gastado todo o seu dinheiro procurando ajuda nos médicos, isso tudo é válido, é necessário, e aí de repente, sem resultado, está escrito assim: tendo ouvido falar da fama de Jesus, ela começou a dizer consigo mesma: isso é fé. Como é que a fé vem? Romanos 10:17. Ora, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Então, o que Cristo fez, quem Cristo é? Ele fez isso. Entenda, não é o que você é e aquilo que você faz. A minha fé não está baseada em quem eu sou ou no que eu faço de bom ou no que ruim eu deixei de fazer. A fé está baseada no que Cristo é e Ele já fez em favor da minha vida. A questão, eu acredito, se eu acredito, eu vou falar. Eu vou falar do quê? Das minhas necessidades, eu vou clamar: Deus faz, Deus, por que você não fez aí? Não. Eu vou falar daquilo que Cristo fez. Essa mulher dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. Ela começou a declarar, ela começou a falar daquilo que Cristo era, que Ele poderia fazer e que ela tinha certeza que Ele gostaria de fazer isso na vida dela. Então hoje nós vamos aprender um outro lado dessa moeda, que não é, às vezes, então assim, existe entenda nesse contexto, uma fé passiva, uma fé que Deus te alcança, Deus te toca, Deus te cura, baseado numa fé que você crê, baseado num fundamento que você acredita, naquilo que Cristo fez. Mas também existe uma fé, vamos falar de uma fé ativa nesse contexto, uma fé agressiva. Esses dias, semana passada, eu estava falando sobre isso. Lembra da questão de posse de bola de time? Hoje está muito em moda lá as estatísticas. Então, o time A teve 70% de posse de bola, então o outro time teve 30%. O time mais maravilhoso do mundo que existe hoje chama-se Flamengo, que por acaso é o meu time, E aí o que aconteceu? O último jogo do Flamengo contra como é que ele chamou outro lá? O Grêmio. O Grêmio teve uma posse de bola de 70% e o Flamengo teve 30%. Só que quem ganhou foi o Flamengo, ganhou de 1-0. Ou seja, a posse de bola, apesar de ter sido de 70% do time do Grêmio, não foi uma posse de bola agressiva, não foi intensa, não foi um alvo certo. Ficou para lá e para cá, chutava para fora, meio de campo, bola para frente, bola para trás. Então, essa fé, nós vamos falar hoje de uma fé ativa, de uma fé, eu acredito, então eu falo, eu acredito, então eu declaro, eu acredito, então eu parto para cima. Não é uma fé que eu vou esperar Deus manifestar na minha vida. Amém? Vamos ler esse texto aqui, você vai entender mais claramente. Marcos capítulo 11, verso 12 ao 14, primeiro diz assim: no dia seguinte, Jesus tinha chegado lá de Jerusalém, em Betânia. No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era a época de figos. Então a repreendeu. Jesus então liberou uma palavra contra aquela figueira: nunca mais em tempo algum coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando ele proferiu isso. Esse texto aqui às vezes é meio contraditório. Não era tempo de figo, mas Jesus chega lá e dá uma sarrafada na figueira. A figueira diz assim: o que eu tenho a ver com isso? Estou tomando um ataque aqui do nada. Mas a questão, o natural em Israel e o espiritual para as nossas vidas, fala que as figueiras lá em Israel, e esse tipo de figueira, ela primeiro dá fruto para depois aparecerem as folhas. Ou juntamente com as folhas, se tem folha, tem fruto. Porque é meio que concomitantemente. Então o fruto está aparecendo, o fruto está ali, então a folhagem já está aparecendo junto. Então quando Jesus viu de longe uma figueira com folha, na cabeça dele: se tem folha, tem fruto. Se tem fruto, eu estou com fome, eu vou comer. Isso para mim traz o quê? O contexto é de Israel. Jesus estava, a questão do templo, disso e daquilo.
e para as nossas vidas uma aparência de religiosidade, uma aparência de um cristianismo. Então tem aparência de crente, mas não é crente. Ele tem aparência, vamos esmiuçar. Eu dentro da igreja eu sou uma pessoa e eu fora da igreja eu sou outra pessoa. Aqui eu me visto, aqui eu tenho uma folhagem, aqui eu tenho uma aparência. Mas e lá fora, tem fruto? Não, é só aparência. Como diz o outro, aparência não mata a fome de ninguém. Amém? Então, quando Jesus olha para a minha vida, talvez ele esteja esperando duas coisas. E talvez o que é o mais importante para ele? Eu quero ver fruto na tua vida. Eu quero que você alimente pessoas. Eu quero que a tua vida sirva de exemplo para as pessoas. Eu quero que você veja, eu quero que as pessoas vejam em você, ou melhor, que as pessoas me vejam em você. Jesus, ele veio para alimentar pessoas. Jesus, ele nasceu numa manjedoura e na cidade chamada Belém. Belém significa casa de pão. Então Jesus, ele nasceu, ele falou assim, ele é o pão vivo. Jesus, ele nasceu para alimentar pessoas. Ele nasceu para servir pessoas. E nunca foi só de aparência, né? Jesus, ele foi até o final. E esse mesmo Jesus que foi até o final, ele habita dentro das nossas vidas. Então ele não quer uma aparência, ele não quer uma religiosidade. Ele quer um cristianismo vivo e real. Ele quer algo que funcione, algo que se materialize, algo que às vezes eu tenho falado, né? O evangelho não é uma teoria, o evangelho não é uma religião, o evangelho não é um monte de podes e não podes. O evangelho não é um monte de faça o certo e deixe de fazer o errado. Isso não é o evangelho. O evangelho são os ensinamentos de Jesus. Isso é a ponta do iceberg. O evangelho, Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, tanto também do grego, visto que no evangelho se manifesta a justiça de Deus, não é a minha justiça. Por isso, o justo viverá pela fé. Você que já foi justificado pela sua fé em Cristo, você vai viver de quê? Você vai viver da fé. O que é viver da fé? Então, a partir da manhã eu peço demissão, fico lá em casa deitado na rede, aleluia, isso é viver de fé? Não. Viver de fé é o seguinte, o que Cristo fez em favor da minha vida nessa área? Ele fez isso? Eu creio sobre isso. Como que eu sei que eu creio? Porque eu falo. Como é que você pode, talvez, mensurar a sua fé? Como é que eu mensuro a minha fé? Eu me policio a respeito disso. Porque uma coisa é falar que eu tenho fé. Outra coisa é eu me deparar com um monte, que nós vamos aprender já sobre isso, e eu olhar para o monte e falar, nossa, olha o tamanho do monte. Deus, você não vai fazer nada para arrancar esse monte? Deus, aí conversa, ô Evaldo, vem cá, eu preciso te contar uma coisa. O que é, pastor? Nossa, apareceu um monte na minha vida, não, eu estou morrendo de medo. O que eu vou fazer com esse monte? Aí o Evaldo vai falar, pastor, você é um monte também, você também não está valendo nada, o que virou esse negócio? Então, irmão, então você está falando que, sabe, vez ou outra nós vamos, é aquelas séries sobre o medo. Uma coisa é ter medo, passar pelo medo, outra coisa é viver com medo. Viver com medo, isso não vem de Deus, a nossa carne, a nossa alma, porque não nasceram de novo, quando vemos e ouvimos coisas. Às vezes dá um medinho, dá uma insegurança, dá uma incerteza, fala, e agora? Mas esse agora, peraí, o que Cristo fez em favor da minha vida a respeito desse assunto? Aí eu me firmo naquilo ali, e eu vou declarar sobre isso, e eu vou bater de frente com um monte. A bola está comigo, mas não vai ser uma posse de bola passiva. Eu não vou ficar falando com o Evaldo fala com o Horaci, do Horaci com o Adriano, do Adriano ele passa a bola, e aí? Ficar comentando a respeito de problemas, de dificuldades, ficar murmurando ou reclamando, não, porque o Brasil está assim, porque o Bolsonaro, porque o dólar, porque o fulano, porque o Beltrano, porque a Câmara, porque o STJ, porque o Lula, porque... Irmãos, isso talvez é termos posse de bola, mas e aí? Eu sei, não, porque eu conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia de capa a capa 10 vezes. E aí? Você aplica a palavra na tua vida e nos montes e nos problemas e nas situações? Se não fizer isso, passa a ser religiosidade. Eu sei tudo a respeito, mas eu creio.
Jesus, quando ele voltou para a terra dele de Nazaré, porque ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré, a Bíblia fala que ele chegou ali, começou a falar na sinagoga, ensinar, as multidões, não é nem multidão, as pessoas começaram a ouvir e falaram: rapaz, esse caboclo fala diferente, ele tem uma palavra diferente, e esses ensinamentos são bacanas, mas esse daí não é o filho de José, da Maria, os irmãos dele nós não conhecemos, as irmãs dele não conviveram com a gente. E a Bíblia diz que naquele lugar Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então existia poder em Cristo para manifestar milagres, mas e do lado das pessoas o que existia? Menos fé e mais incredulidade. Sabiam, eu sei quem ele é, onde ele foi criado, como é que é a família dele, os nomes dos irmãos dele, o nome das irmãs dele, nós sabemos tudo. O Jesus histórico, ele não faz milagre na vida de ninguém. Sabe aquele Jesus bonitinho, daqui a uns dias aparece, desculpa a palavra, essa bobagem de presépio, para mim é grande, uma presepada, vamos falar assim, para pegar o gancho. Aí é um menino Jesus, é um menino Jesus, é um menino Jesus, o menino Jesus. Deixa eu dar uma notícia, o menino Jesus, ele nunca fez nada em favor de ninguém. Jesus é a morte e a ressurreição do homem Jesus, do Filho do homem, que fez todo sentido para a minha vida e para as nossas vidas. O menino Jesus, ele nunca fez nada. Ele é bonitinho e carrega o menino Jesus para lá, carrega o menino Jesus para cá, e aí é os 3 reis magos, e aí é José, e é Maria, fulano e Beltrano, os anjinhos voando, e aquele negócio aqui, a bagunça, e aí? E nada. Por quê? Porque o evangelho ele aconteceu quando? Não foi quando Jesus nasceu. O evangelho ele foi manifesto quando? O que são o evangelho? Boas novas. Quando que boas novas, boas notícias vieram sobre a minha vida? Quando Jesus nasceu? Quando Jesus nasceu só apontou, falou: ó, glória a Deus, nasceu e agora o negócio vai funcionar. Mas foi consumado e só teve de fato realidade na minha vida quando ele morreu e foi ressuscitado. Morreu para perdoar todos os meus pecados e ressuscitado para minha completa justificação. Talvez você e eu entendermos cada dia mais fundo esse único versículo que está em Romanos capítulo 4, verso 25, entender o que significa ser perdoado de todos os teus pecados, e o que significa ser completamente justificado. Talvez esse versículo seja suficiente para a tua vida inteira, para salvação eterna, para salvação nessa terra, para coisas diferenciadas. Na hora que errar, porque o diabo vem, epa, eu sou perdoado. Na hora que, nossa, mas isso não vai dar certo sim, porque eu já fui justificado, eu tenho autoridade, eu faço parte dele, da família dele, eu tenho o nome dele, eu tenho o sangue dele, e ponto final. Então, esse é o evangelho, e a fé está associada ao evangelho. Coloca para mim, por favor, para todo mundo saber que o que eu estou falando é de verdade. Romanos 10, 17, por favor, Priscila. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Isso todo mundo fala. Não, a fé vem por ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. É como se Paulo fizesse assim, ó, deixa eu deixar claro para vocês o que significa isso. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Pastor, mas Cristo não é Deus? É, mas quando a gente fala de Deus, nós estamos falando de Gênesis, Apocalipse. A fé não está ligada à lei. A fé não está linkada ou associada com aquilo que eu tenho que fazer. A fé está associada àquilo que Cristo fez e eu acredito. Amém? Por isso nós precisamos ler devagar. Deixa eu voltar aqui. O que significa isso? Se são boas novas, não está falando de lei. A lei foi dada por Deus a Moisés, através de Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus. Opa, tem uma diferença aí. Eu vivo em qual ano? Eu vivo no ano 2019, daqui uns dias já 2020. Depois de Cristo.
que significa depois de Cristo? Depois que Ele morreu para perdoar todos os meus pecados e foi ressuscitado para minha completa justificação. Eu sou justo, inocente, eu não tenho culpa mais diante de Deus, porque toda a minha culpa foi lançada na conta de Jesus. Isso é ser justificado? Então, se eu não tenho culpa, por que eu aceito então ser julgado, ser acusado, julgado e condenado? Só é culpado, só é condenado quem tem culpa. Eu conheço... Não, nós estamos falando de um sistema, vamos falar assim, perfeito. E o sistema de Deus é perfeito. Lá atrás, sim. Lá atrás, se obedecer, bênção. Se desobedecer, maldição. E agora, no tempo da graça, o justo se torna injusto. O sem pecado se torna pecador, para que o pecador se torne justo. Romanos 5,19, Priscila, por favor. É muito importante sabermos disso, porque isso vai fazer toda a diferença, porque nós ainda, infelizmente, vamos falhar. E na hora que a gente falha, o primeiro a apontar o pecado não é o Espírito Santo. Marcelo, você falou, não, é o diabo, o acusador que nos acusa de dia e de noite. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? A resposta é Deus que te justifica, não é você que se justifica. Não é uma autojustificação, é uma justificação que vem do alto. Eu preciso saber quem eu sou justo. E isso para o hebreu, isso para o judeu, é assim: se eu sou justo, eu sou inocente. Se eu sou justo, eu sou obediente. Então, qual que é a expectativa do hebreu, do povo judeu, quanto à obediência? Eu obedeci a lei, a palavra, não vou falar nem a lei, o princípio da palavra de Deus no Antigo Testamento. Se obedecer, é abençoado. Quem que era abençoado? O justo. Quem que era abençoado? O obediente. Quando Jesus se torna minha obediência, quando Jesus ele se torna minha justiça, eu me torno obediente e justo. Qual que é a minha expectativa? Deus vai pesar a mão em mim? Não, Deus vai me abençoar. Amém? Se isso está soando diferente, depois você assiste de novo essa mensagem e leia. O que esse versículo aqui diz? Romanos 5,19. Sendo assim, por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também por intermédio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Entenda que você não vai melhorando. Eu era um pecador, menos pecador, pecador, quase nada pecador, estou virando justo. Não, eu era pecador. Como que eu me tornei pecador? Por causa de Adão, não foi porque eu cometi pecados. Aí teve um dia que Cristo entrou na minha vida. Naquele dia, eu fui feito justo. Eu não fui me tornando justo. Justiça de Deus não é muito diferente de uma santificação, de um processo que vai melhorando de pecador para justo. Agora, como eu sou justo, eu vou com o Espírito Santo, com a minha nova natureza, eu vou o quê? Essas coisas parecem que não faz parte mais da minha vida. Isso não pode agradar a minha carne, mas não agrada o meu espírito, não agrada o meu Senhor. E aí eu vou num processo de santificação. O que é santificado? Eu vou me separando. Eu vou separando daquela velha vida. E eu vou me tornando cada dia mais parecido com a minha nova vida. Amém? E se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ele não vai se tornar, ele já é. O dia que Cristo entrou na sua vida, o dia que você aceitou Cristo, o dia que você foi batizado nas águas, naquele dia você deixou de ser pecador e se tornou justo. Deixou de ser uma criatura e se tornou membro da igreja. Não, se tornou filho. E filho não deixa de ser filho nunca mais. Dica: seja um filho obediente. Por quê? Para você se dar melhor cada vez mais. Para a tua vida. Não é para se tornar... Responda, as crianças, lê os
os teus filhos, eu estou aqui, está eu e meu irmão ali, meu pai e minha mãe aqui. Tem jeito de eu e o Henrique nos tornarmos mais filhos? Não tem um grau de esse é filho, esse daqui é mais filho ainda. Não. Pode existir um filho obediente e um filho desobediente. Um filho que dá mais trabalho, outro que dá menos trabalho. Um filho que é mais manso, outro que é menos. Um temperamento de um jeito, uma personalidade de outro. Mas filho não tem mais e menos filho. Concorda? Então essa é a minha condição, esse é o meu estado hoje. Eu sou filho. E isso tem que bastar para mim. Se eu sou filho, igual Romanos fala, eu também sou herdeiro. Então qual que é a minha expectativa em relação a Deus, que agora é meu Pai? Uai, eu estou esperando herança. Eu estou esperando coisas boas. Eu estou esperando milagres, eu estou esperando maravilhas, eu estou esperando manifestações do amor dele na minha vida. Por quê? Porque eu sou filho. Por quê? Porque eu sou justo. E o justo do Antigo Testamento, ele tinha expectativa de que eu vou ser abençoado a qualquer momento. As bênçãos do Senhor, elas virão e me alcançarão. Por quê? Porque eu sou obediente. Pastor, mas você é obediente? Não, Cristo é obediente. Amém. A obediência está dentro de mim. Então qual que é a expectativa que eu tenho? De que a qualquer momento, por essas portas do céu, da terra, da onde for, alguma coisa boa vai acontecer na minha vida, independente, escuta isso, independente do que você faz ou deixa de fazer. Amém. Porque a justiça não vem de mim, a justiça vem do Senhor. Fazer coisa certa, ter uma conduta certa, com uma moral correta, trabalhar, estudar, dedicar, ser honesto, isso, meu irmão, isso é normal. Isso tem que ser normal nas nossas vidas. Ah, porque antes eu fazia isso, agora eu deixo de fazer. Graças a Deus, aleluia. Só que tem gente que nunca fez. E não é porque ele nunca deixou de fazer coisas erradas que ele é salvo, que ele vai para o céu. Por isso que nós estamos falando de graça, que para nós não custou nada, mas para o Pai e para o Filho custou tudo. Então, a graça para nós sem valor, mas precisa existir um valor imensurável para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Jesus chega com essa expectativa. Uai, se eu estou vendo... Aleluia. Você sabia que na onde você estuda, na onde você trabalha, as pessoas que você convive, seu vizinho, seu familiar, você sabia que existe uma expectativa diferente com a sua vida? Por quê? Porque eles me veem uma figueira é Israel, eles me veem uma figueira com folha, que eu tenho uma aparência, mas eles também querem comer, eles também querem, de uma forma positiva, eles querem se beneficiar do Marcelo. Por quê? Porque eu sou crente. Então existe uma expectativa maior na minha vida, existe algo diferente na tua vida. É mais ou menos assim no trabalho. Ali tem uma rodinha de gente que só fala palavrão, é só piada suja, é só vídeo pornográfico. Existe uma expectativa de que você, que é um cristão, uma cristã, que você não participe disso. Já acontece, não estou falando assim, estou falando nesse aspecto, né, desses que eu falei, mas assim, se você é um cristão, se você é um crente não é o que carrega a Bíblia, crente é o que crê em Jesus, existe uma expectativa diferente. Existe uma expectativa que você tenha frutos diferentes, que você tenha atitudes diferentes, que você fale diferente, que você pense diferente, que você tenha valores e sonhos diferenciados. Estou falando que nós somos tudo um ZT também, não, meu irmão. É aquilo. Vamos um exemplo. Você deseja uma casa. O crente deseja e o que não conhece Deus ou que não quer Deus também deseja. A questão é como é que eu vou conciliar. O ímpio, ele pode roubar, pode aceitar suborno, pode fazer isso, fazer aquilo. Entre aspas, isso é normal, porque ele não nasceu de novo, ele não é uma nova criatura. As coisas antigas não passaram na vida dele ainda. A alma e a carne deles não tem um espírito que policia ou que baliza essa nova vida, porque ele não tem a nova vida, ele só tem aquela velha vida. Então é normal uma pessoa ter uma atitude assim. Agora um crente,
Onde já se viu um negócio desse? Por quê? Porque você é diferente. Existe uma expectativa diferente. As pessoas olham para mim, olham para você e falam assim, você é diferente, você tem que ser diferente. Porque senão é isso, é religião. Qual é a sua religião? A minha religião é ceia, mas eu não sou praticante. Ah, moço, você não é nada, você não faz ideia de quem você é, você não faz ideia de quem é Deus. E ser um cristão que não é um praticante, é o quê? É uma folha, é uma figueira, só com folha. Chega na igreja, põe até um terno, uma gravata. Não corta o cabelo porque não sei o que. Não usa uma maquiagem porque não sei o que. A saia, eu falo que é saia vassoura, porque vai andando e vai varrendo, de tão longa que é. Que bobagem! Desculpa se alguém... Isso é folhagem. A questão não é essa. A questão é aqui dentro. A questão é quem eu sou. A questão não é a minha aparência. Amém? Jesus pega e fala, sem chance. Não lido só com aparência. Não lido com religiosidade. E os discípulos ouviram isso. Marcos 11, 20 diz... Então eles foram para outra cidade, quando eles voltaram e caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara, eu gosto disso, desde as raízes. Então foi de baixo para cima, foi do cerne do negócio para cima. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus, Rabi, que significa mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Para Jesus é mais ou menos assim, então você percebeu, você observou isso, então eu vou trazer um ensinamento para você. Tende fé em Deus, ou seja, esse é o tipo de fé de Deus, é assim que Deus faz. Como que Deus faz? Deus faz falando, e com certeza, com toda certeza eu vos asseguro, que se qualquer pessoa, está falando com os discípulos, qualquer pessoa, qualquer discípulo, qualquer cristão, ordenar, não é pedir, não é comentar, não é falar a respeito de um problema, mas qualquer pessoa ordenar, a este monte, levanta-te, lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará, quando a palavra está escrito, o que se pede, na tradução outra é o que se fala, assim lhe será feito. O que Jesus fez? Ele trouxe um ensinamento para uma prática nas nossas vidas. Não é um ensinamento, fala assim, que bacana. A próxima vez que eu me deparar com um monte, com um problema, Jesus, não, eu não vou fazer, Marcelo, porque eu te dei autoridade para você, em meu nome, fazer. Lembra Hoje estava conversando com quem a gente estava, hoje nós fomos fazer hoje foi um dia animado para mim e para a Thelma. Nós acordamos ontem aqui 15 para as 2, né, da manhã, 15 para as 2 da tarde, pastor, não. Dormimos ontem acho que quase meia-noite, acordamos 15 para as 2 da manhã, fomos levar o João Paulo, a Mona Lisa e o Nicolas. Eles iam embarcar em Guarulhos, vamos passar uns dias lá nos Estados Unidos. Aí de manhãzinha, aí chegamos lá, era quase umas 6 horas da manhã. Aí fomos numa família lá de São Paulo, que frequenta a nossa igreja, o Marcos e a Virgínia. Pensa um café da manhã ajeitado. Aí ficamos enrolando um pouquinho, nós fomos fazer uma visita lá no Hospital Beneficência Portuguesa, de um nenenzinho, o Arthur Gabriel, que vai passar por uma cirurgia na sexta-feira agora, completamente sarado e curado em nome de Jesus. E aí os pais o Xander é pastor, e ela é formada, fez faculdade junto com a Thelma. Eles são padrinhos nossos de casamento. E lá no hotel, não. Lá no hospital, a gente estava conversando a respeito disso que eu vou falar agora. Do que? Dessa fé passiva e dessa fé ativa. Quando Jesus fala para os discípulos, vocês entram no barco que vai do outro lado da Galileia, do outro lado do lago da Galileia, que eu vou para o monte orar, a Bíblia fala que Jesus, ele foi para o monte e os discípulos estavam atravessando. E na hora que o negócio deu errado, a Bíblia diz que Jesus, vendo-os remar com dificuldade, Jesus veio ao encontro deles. Então talvez esse tipo de fé, Jesus, eu estou procurando obedecer a tua palavra e o negócio deu errado.
Lembra de semana passada os 3 hebreus na fornalha e Daniel? O que eu estou fazendo aqui? Por que isso veio sobre a minha vida? Eu não fiz nada de errado. Então, mais ou menos por aí, essa fé que Jesus vem ao nosso encontro. Jesus nos socorre. Então eu falo talvez de uma fé passiva. Mas teve uma outra travessia de Jesus no barco, e eles colocam Jesus para dormir. Pedro arranja um travesseirinho e fala: dorme aí. Tipo, atravessar, eu sou pescador, você é pregador, então você está cansado, você dorme aqui na parte de trás do barco, nós vamos fazer a travessia. E no meio da travessia vem uma tempestade, e eles acordam Jesus: você não se importa que nós estamos quase morrendo, você não vai fazer nada? Jesus, acho que, tá. Tempestade, cala tua boca, vento emudece. E ele chega para os discípulos e fala assim: ei, brincadeira vocês também. É mais ou menos assim: por que vocês me acordaram? Até quando vocês vão ser passivos? Vocês vão ver um problema, vocês vão lidar com o monte e vão ficar com medinho do monte. Que fé que é essa? A fé tem que agir, a fé tem que falar, a fé tem que ser, nesse ponto, agressiva. A palavra dele aqui, que Jesus fala, ele amaldiçoou a figueira. No outro dia, Pedro observou e acho que Jesus falou: beleza, Pedro, deixa eu te ensinar o tipo de fé de Deus. A fé que é de Deus. Como que Deus age? Deus age dessa forma. Quando ele vê um problema, ele não resmunga, ele não murmura, ele não culpa ninguém, ele não se justifica, mas ele parte para cima do problema com a palavra e fala: para, chega. Ele não fala em nome de Jesus, que ele é o próprio. Quando aconteceu o quê? A terra, ele criou a terra estava sem forma e vazia, e existia trevas. O que ele fez? Ô dia, ô azar, ô terra ruim que eu fiz, ô arquiteto sem vergonha esse que eu arrumei para fazer esse negócio, projeto para mim. Ele falou: uai, a terra está escura e tal, então a primeira coisa para eu fazer uma reforma, que eu preciso pôr luz aqui no negócio aqui, para o negócio funcionar. Então o que ele falou? Haja luz. Ele ordenou, ele falou, não sobre o problema, não a respeito do monte, mas ele foi direto ao problema. Quando veio a tempestade, o que ele falou? Oh Deus, não é possível, você vai me deixar sozinho? Deus, você não vai fazer nada? Deus, o que eu tenho a ver com isso? Não, ele viu a tempestade, para, vento emudece, para. O que ele está ensinando? A fé de Deus, um tipo de fé de Deus, uma forma de Deus se manifestar. É esperar que Deus faça? Não, é você em nome dele fazer. Somos você e eu, em nome de Jesus, ordenando. A palavra, quando você vê uma pessoa que está dando ordem, o que está por trás de uma ordem? Por que alguém se ele pode dar ordem, é porque ele está investido de autoridade. Lucas 10, 19, por favor, coloca para mim, Priscila. Depois do 17. Lucas 10, 19 está assim, ó. Jesus falando para os discípulos: presta atenção, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, os montes, as trevas, os problemas, as tempestades, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará dano ou qualquer mal. E quais têm sido as nossas atitudes ou reações diante de tempestades e problemas e montes e obstáculos? Deus, você não vai fazer nada? Deus, não te importa que eu vou morrer? Você não está nem aí que a minha vida está cada dia piorando, o negócio está zangando, você não vai fazer nada? É assim. Você diz que é o meu pai, mas deixa o negócio zangar por tudo quanto é jeito. Hoje a gente estava lá no hospital, e aí eu fiquei pensando depois um pouquinho sobre isso. O Arthur tem 3 meses, né? E eu me identifiquei muito com ele, porque ele está com um problema no coração, nasceu com um probleminha no coração, vai ter que passar por uma cirurgia. E os mesmos medicamentos que ele está tomando, quer dizer, dose de 3 meses, é a mesma medicação que eu tomo com 48 anos de idade. Então eu sei o que ele está passando, eu sei o tanto que é ruim, só que eu falo, né? Eu falo para o médico, está ruim e não sei o que, ele não fala. O bichinho só mexe e chorar, agora já não está chorando, mas antes dos medicamentos, é aquilo, está ruim, mas está ruim, 2 meses estava ruim, e aí,
Então, escuta o que eu fiquei pensando, ponderando hoje. Eu sou um homem de 48 anos de idade. Eu sou filho do meu pai. Mas o meu pai tem uma expectativa diferente para mim, porque eu já tenho 48 anos de idade. O Xando é pai dele. Qual que é a expectativa do Xando em relação ao... Eu tenho que cuidar de você, porque você é um neném. Você é extremamente frágil. Você é 101% dependente de mim. Eu e o Arthur somos filhos do nosso mesmo pai. Só que a expectativa dele comigo é uma, e a expectativa de Deus com o Arthur é outra completamente diferente. E aí vamos entrar num outro caminhado então. Quanto tempo faz que você está numa igreja, que você nasceu de novo, que você foi batizado? Quanto tempo faz? E às vezes nós estamos aí com 48 anos de idade, Deus, nhenhenhenhenhenhen. Eu falo assim, rapaz, para. Eu tenho uma expectativa, você pensa, meu pai está aqui. Aí eu ligo para o meu pai e falo assim, pai, você pode vir aqui em casa dar comida para mim? Ué, Marcelo, não tem comida na tua casa? A Thelma não está fazendo? Não, tá, mas eu queria que você desse comidinha na minha boquinha. Eu falei assim, eu vou, só que eu vou com um porrete, eu vou dar no você para você virar homem. Agora, para um neném que nem fala, não precisa nem pedir. Eu dou. Eu sei que você não dá conta. Então eu faço. Agora, quando Jesus ele faz tudo isso e me dá autoridade, ele reparte a autoridade comigo, ele compartilha dele na minha vida, ele está falando, Marcelo, esses sinais seguirão, eles vão atrás. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome ordenarão aos montes. Em meu nome, em meu nome, em meu nome. É você que vai fazer, não sou eu mais. Você já é grandinho, moço. Está na hora. Foi por isso, essa era a grande reprimenda de Jesus com os discípulos. Jesus, não te importa que pereçamos? Tá. Tempestade, cala a boca. Agora, ô Pedro, você está de palhaçada comigo, hein? Nós temos andado junto, o que é isso? Até quando? Eu gosto de um texto que quando Jesus ele desce do monte, Pedro, João, Tiago, Jesus, ele se depara com a multidão, vem um pai de uma criança e chega para Jesus, isso dói, porque já aconteceu isso comigo assim, eu não tenho capacidade, eu não tenho solução, eu não consegui, vamos dizer melhor. Ele chega para Jesus e fala assim, o meu filho está com esse problema, ele é lunático, o diabo pega, joga para cá, e ele fala assim, e os teus discípulos não conseguiram expulsá-lo. Jesus olha para eles e fala assim, brincadeira, hein? Até quando vos sofrerei? Até quando eu estarei convosco? Traz o menino aqui. E ele cura e liberta o menino. Então para mim é mais ou menos assim, Marcelo, até quando eu vou ter que fazer? Só que naquele tempo, meu irmão, não tinha sido feito tudo ainda. E hoje nós vivemos em qual ano? 2019 anos que a obra já foi terminada e consumada e feita. Então não tem dessa. Ai Jesus está falando, eu sei meu filho, está na hora. E aí? Quanto tempo Edinho? Quanto tempo Evaldo? Quanto tempo Marcelo? Quanto tempo Cleide? Quanto tempo Sandy? E aí? Até quando? Até quando você vai sofrer? Até quando as pessoas do teu lado vão sofrer? Até quando você vai estar com 5 anos de igreja, 10 anos de igreja, 1 ano e alguém tem que dar papinha ainda? Quer mais um up nisso? A Bíblia fala lá em Hebreus, fala que Paulo, talvez Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, ele fala assim, o autor, né, ele fala assim, eu queria dar um alimento sólido para vocês já estavam na hora de aprender coisa mais pesada, mas vocês têm sido indolentes, vocês têm sido... Vocês não têm corrido atrás, vocês não têm crescido, vocês estão tomando leite materno ainda. E aí ele pega e fala assim, aquele que ainda se alimenta do leite materno, ele ainda não foi ensinado na justiça. Voltar lá no 4:25 de Romanos, o que significa ser completamente justificado? Eu tenho aprendido sobre a justiça de Deus,
Porque a gente às vezes está cheio de justiça, né? Não, Deus, porque eu faço, porque eu levanto cedo, porque eu trabalho, porque eu dou o meu dízimo em dia, porque eu participo disso, porque eu faço aquilo, porque no trabalho eu sou assim, no trabalho eu sou assado, porque eu sou o melhor marido que tem, minha mulher que lá um trem que não sei de onde que surgiu, eu sou o melhor pai, eu sou o melhor marido, eu sou o melhor profissional, eu e você, nós estamos juntos. Eu só não entendo porque você não faz coisa boa na minha vida. Você não entendeu nada da justiça de Deus. Porque a justiça de Deus não está falando do que eu faço, mas está falando do que Ele fez e me tornou. 2 Coríntios 5, 21. Já a gente finaliza esse. Aquele que não poupou... Não. Isso. Deus fez daquele que não tinha pecado algum. Deus, o Pai, fez de Jesus, que não tinha pecado algum, a oferta por alguns pecados. Não, por todos os nossos pecados, a fim de que nele, em Jesus, nos tornássemos justos, justiça de Deus, justificados. Eu preciso aprender sobre isso. Porque quanto mais eu ouvir a respeito de justiça de Deus, do que Ele me tornou, eu terei uma expectativa de quê? Mas peraí, eu sou inocente? Inocente não vai para a cadeia. Eu sou obediente? Obediente ele é abençoado. Mas pastor, você é justo? Não, quem é justo é Deus, e Deus está na minha vida. Ser obediente? Nem sempre. Mas a obediência de Deus está na minha vida porque Cristo é obediente. Então eu, como justo e como obediente, eu posso ter sempre expectativa de coisas boas. Que a qualquer momento toco o telefone, não sei, chamada, número desconhecido. Eu sou o fulano de tal, Deus mandou te falar isso, eu quero fazer isso na tua vida. Né? Como eu escutei uma vez, milagre não explica, milagre recebe. Amém? Então entrar nesse lugar de que eu não sou nada, eu não mereço, mas Cristo me tornou agora merecedor. Eu posso ser herdeiro agora. Antes, qual que era a herança do Marcelo antes de Cristo? Inferno, dia ruim, trabalhar igual um camelo, depender exclusivamente do que eu faço. E hoje qual que é a herança? Céu. Qual a herança? Apesar de não ser perfeito, Deus é perfeito, tem coisas boas a meu dispor, tem coisas boas vindo ao meu encontro. Por quê? Porque Ele é bom. Amém? Jesus, Ele chama 72 discípulos, dá autoridade para eles, aquele texto que nós lemos, e quando esses discípulos dá autoridade para curar enfermidades e poder, ao contrário, autoridade para expulsar demônio e poder para curar enfermidades, e manda-os, e eles vão. E quando eles voltam, a Bíblia fala que eles voltaram super felizes, Lucas 10, 17, para a gente finalizar. Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao comando de quem? Ao nosso comando, no teu nome. Os demônios, os montes, eles saem da minha frente porque eu tenho ordenado no nome de Jesus. Uma coisa é receber milagres. Todos nós estamos aptos para isso. Não existe nenhum pré-requisito. Existe fé, eu acredito. Mas também tem um outro lado da moeda. Eu vou partir para cima dos problemas. A crise está generalizada. É assim que você pensa? Não, pastor, não é assim que eu penso. Não, essa é a realidade. Ok. Fica, se você quiser, a minha parte eu passo, a parte da minha crise eu passo. Qual que é o número da tua conta que eu deposito lá também? Porque eu sei que ela existe, eu sei que o negócio está pegado. Esse é um monte, em nome de Jesus. Cai 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita. Tem crise para o lado de lá, tem crise para o lado de cá, mas em nome de Jesus, na onde eu estou, é um território abençoado pelo Senhor, e aqui é o lugar de bênçãos virem ao meu encontro. Pastor, mas está dando errado. Continua. Lembra que eu falei domingo sobre isso? Nabucodonosor, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus vai ou não vai livrar, isso daí é Ele que sabe. Mas uma coisa eu faço, eu não vou me dobrar diante de você. Eu não vou mudar a minha palavra. Deus me abandonou, Ele não me abandonou. Deus pode me livrar com toda certeza. Ele vai me livrar? Isso eu já não sei.
Eu só sei de uma coisa: eu não vou me dobrar. Ô Daniel, se você fez oração aí, fiquei sabendo que você fez oração aí e não veio pedir para mim, foi isso mesmo. E aí, o que você vai fazer? Eu vou continuar orando 3 vezes por dia. Ah, mas então você vai para a cova. Eu vou para a cova, não tem problema nenhum. Mas eu não vou mudar. O que você vai fazer? Eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Mas parece que não está dando certo. Parece. Eu tenho aprendido uma coisa, literalmente a duras penas, o ano passado e principalmente esse ano. O Elde teve uma perda muito dolorida do cunhado dele. Perdemos pessoas muito queridas aqui na igreja. E isso assim me doeu demais. Eu entrei num dilema até com Deus, num dilema não de Deus, eu não concordo. Não foi assim. Deus, Pai, eu preciso te conhecer, eu preciso entender o que está acontecendo. E uma das coisas que eu entendi, que eu aprendi, é o seguinte: a nossa vida, hoje até no hospital a gente estava falando, a nossa vida nós enxergamos, eu estou com 48, eu enxergo o quê? Mais 40? Mas no dia que eu nasci de novo, eu não tenho mais limite. O que nós somos? Eternos. E aí o que acontece? Oramos, clamamos, confessamos a palavra, e teve gente que partiu. E partiu para onde? Partiu para o céu. Hoje parece que está perdendo, parece que perdeu. Mas a vida acabou? Não. O que acabou foi a carne. A vida não acabou. Daqui uns dias, do jeito que o negócio está indo, eu creio que não vai demorar muito o arrebatamento do Senhor. E que demorou muito, demorou mais 50 anos. Fui para o céu. O Elde também, daqui 50 anos foi para o céu. Na hora que ele encontrar com diabo, você perdeu. Você perdeu. Porque essa eternidade, ela não muda. Então a gente às vezes é assim, a princípio são perdas? São. A princípio é dolorido demais da conta? Não faço nem ideia. Mas, acabou? Não acabou ainda não. Na hora que chegar lá no céu, está todo mundo aí, ó. Não acabou. Cristo mais uma vez venceu de novo, porque Ele é vencedor. Ele nunca perdeu. Então, isso é um consolo? É sim. Eu preciso de um consolo. A minha carne e minha alma sofrem? Sim. Mas e o meu espírito? Eu estou olhando lá na frente. Tem coisa aqui na terra que eu deixo de fazer, que eu desagrado a minha carne, eu contrario a minha alma. Por quê? Porque eu estou olhando lá na frente. Eu estou olhando o céu. Não para eu conquistar o céu. Eu tenho novos valores hoje. Não vou entrar nisso agora não. Quero finalizar com aquilo. Deus te deu autoridade. Deus me deu autoridade. Deus falou: você quer viver diferente? Tem um jeito, tem um tipo de fé diferente. A fé, um tipo de fé do meu Pai, um tipo de fé de Deus é assim: fala e as coisas vão acontecer. Não é fala sobre coisas, sobre problemas. Bata de frente em o nome de Jesus. Não sou eu, Marcelo, é você no meu nome. Até os demônios se submetem ao nosso comando no teu nome. Amém? Estou com um problema financeiro, estou com um problema profissional. Ok? Vou largar a mão disso? Vou ir? Não adianta, não vai melhorar. O que vai fazer? Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor se empobreceu para me enriquecer. Está escrito, 2 Coríntios 8:9. Então eu declaro em nome de Jesus que eu estou sendo enriquecido. Vou trabalhar todos os dias com graça, com alegria, com afinco, com excelência, porque qual que é a minha expectativa? De que coisas boas virão na minha vida. Finalizar. Ontem eu estava conversando com a minha mãe a respeito de um outro assunto. E aí ela falou assim: e aí, você ficou ou triste, ou chateado, ou ansioso em relação a isso? Eu falei: não. O meu sentimento é o mesmo sentimento que eu tive no começo desse ano. No começo desse ano, Deus nos deu condição de comprar uma passagem para a gente ir para os Estados Unidos,
com meus cunhados lá para Disney, lá em Orlando, 10 dias de festa, de bagunça. E eu comprei a passagem foi no comecinho de janeiro, e a viagem era só em maio. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, quase 5 meses. Então, quando eu pensava na viagem, não tinha ansiedade, tinha expectativa. Por quê? Porque já estava feito. Não tinha chegado o dia ainda. Mas não perdi uma noite de sono. E quando eu me lembrava com alegria. Não lembrava com medo, ou será que vai dar certo, será que não vai? Nós temos que, quando nós cremos de verdade, e deixa eu falar um pouquinho sobre fé e incredulidade. Se você crer e não duvidar, não é 100% de fé e 0% de incredulidade. É apenas um pouco mais de fé e menos incredulidade. Voltar na posse de bola. Eu creio 55%, mas tem 45% da minha alma e da minha carne que não acredita de jeito nenhum. Mas, entre aspas, não tem problema, já perdeu. Porque eu mais creio do que duvido. O problema é quando eu mais duvido do que eu creio. Esse negócio, eu não tenho fé. Tem sim. Às vezes a fé, ela fica abaixo dos 50%. Mas que você tem fé, tem. E como é que eu posso aumentar essa minha fé então? Ouvindo a respeito de Cristo, orando em línguas, outra mensagem. Nós precisamos então apenas o quê? Eu creio. Se eu creio, eu estou falando. O negócio está pegado hoje. Nossa, mas certamente, nem lembro, mas nesses 4 meses que antecederam a minha viagem, que seria a viagem, realmente foi, certamente alguns dias ruins, eu estava ainda me convalescendo dos problemas que eu tive, mas assim, passou. Nós não estamos falando que a fé vai todo dia estar feliz e não sei o quê, não, mas eu creio. Paulo fala, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que ele fez. Jó fala, eu sei que o meu Redentor vive, por certo ele se levantará. Então eu tenho a expectativa de que a qualquer momento coisas boas virão ao meu encontro. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque ele é bom e eu acredito no que ele fez e basta para a minha vida. Amém? Que você e eu tenhamos essa consciência de que o que ele fez, coisas boas. E ele espera manifestar coisas boas na minha vida. Ele pode manifestar coisas boas na minha vida e na sua vida. Então somente mantenha o nível. Eu acredito. Hoje quase que eu deixei de acreditar, mas eu continuo acreditando, sempre. Amém? Glória a Deus. Olha, falou hoje até secar a língua. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Agora é aquela hora que todo mundo ora e fala assim, ninguém fala pelo amor de Deus. Mas de verdade, alguém tem alguma dúvida? Se tiver, depois fala comigo aqui no particular. No mais, vamos agradecer esse Jesus maravilhoso que já fez tudo em favor das nossas vidas. E o que nós te pedimos, Espírito Santo, é que o Senhor sempre nos lembre cada vez mais da obra consumada, daquilo que já foi feito, que já foi disponibilizado para cada um de nós. E em nome de Jesus, problemas, doenças, dificuldades, crises, escassez, em nome de Jesus, esses montes, em o nome de Jesus nós ordenamos que saiam das nossas vidas, saiam de perto de nós, em o nome de Jesus. Opressão, depressão, tormento, insônia, pesadelo, insegurança, medo, em o nome de Jesus. Nós repreendemos esse nível de demônios, de potestades, em o nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Nós repreendemos em o nome de Jesus e declaramos que somos mais do que vencedores em todas as coisas. Declaramos cura, saúde, paz, riqueza, prosperidade, sabedoria, casamento abençoado, filhos abençoados, famílias restauradas, em o nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra, essa é a verdade que nos liberta.
Em nome de Jesus, expectativa sempre de coisas boas, expectativa de milagres, expectativa de portas abertas, expectativa de telefonemas, de contatos, expectativa de visitações do Senhor nas nossas vidas. Em o nome de Jesus, expectativa de visitações do Senhor, que nós não teremos dúvida que foi Deus que fez, foi Deus que enviou, porque Ele é bom, e Ele manifestará a bondade dEle sobre as nossas vidas. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, Jesus, para sempre no Teu nome, amém e amém. Amém? Glória a Deus, que você tenha uma noite maravilhosa em nome de Jesus.